Bom, meninas, já estamos ao vivo. Vamos esperar a primeira pessoa aparecer ali no cantinho pra gente dar boa noite. Quem vai ser a primeira ou o primeiro? Eu não sei, eu tô recebendo mensagem já aqui perguntando. Nós temos uma atrasadinha. Pessoal, nós estamos esperando vocês. A gente até atrasou pra Ai, vocês ai, chegarem ai. mais rápido. Ó, apareceu alguém! Isso. Boa noite, Deixa paz eu ver aqui seja também. com todos, amém? Que noite mais esperada é essa, né? Eu espero que não seja só por causa dos girassóis. Nós vamos esperar um pouquinho, conforme as pessoas forem chegando, conforme os irmãos e as irmãs forem chegando, para que nós possamos dar início, né, à nossa live. Como eu prometi, hoje vai ser bem rapidinho, então nós vamos falar assim, ó, bem ligeirinho, para ser bem rápido, com esse monte de mulher aqui só se falar atropelando para ser ligeiro, não é verdade? Misi, vou deixar tu dar boa noite também. Boa noite, paz seja com todos. Eu já recebi um oizinho da Cláudia aqui, né? A mulher que fez esses girassóis maravilhosos pra nós. Espera que eu vou botar girassóis perto, deixa eu ver. Aonde as mulheres estão para receberem os seus girassóis. Aí 3 mulheres sortudas hoje à noite, né? Estão aqui, ó, junto com a pastora. Depois vão combinar direitinho, poder levar o seu girassol para enfeitar a sua casa. Tu sabe que eu fiquei muito preocupada quando tava botando o nome das mulheres ali no caderno? Porque dependendo de quem ganhar, nós vamos ter que usar o SEDEX. Será que o SEDEX tá funcionando? Eu já vi que tem até uma mensagem ali que é pra Mato Grosso, né? A Márcia lá de Mato Grosso, que veio participar do nosso chá. Também, que quer participar do nosso sorteio. Que veio nessa noite tão especial, que foi, né, o nosso chá de mulheres. Primeiro chá do ano. Que foi algo assim, ó, que Deus nos surpreendeu. Foi maravilhoso. Foi tudo tão lindo. E eu tava meditando hoje, né? Que Deus tem nos presenteado com vários talentos. Eu estava pensando nos girassóis e eu estou na Quadrangular do Centro Novo há 1 ano e meio e eu tenho visto Deus fazer grandes coisas em nosso meio, trazido pessoas maravilhosas e todas com grandes talentos. E eu estava meditando hoje, né? Deus nos deu mulheres que fazem crochê, a decoração do nosso chá. Foi tudo tão lindo. A maneira como Deus tem trazido para nós essas mulheres, homens que são obreiros na casa do Senhor, líderes de célula. Hoje eu estou aqui com a Camila e a Suzana, que são também da liderança, né, da célula de mulheres, da rede de mulheres. E nós estamos aqui para juntos fazer esse sorteio. E nós comentaram um pouquinho sobre esse assunto do girassol, que foi muito comentado e festejado entre nós naquela início de tarde e noite, que nós vivemos ali, ouvimos 2 palavras maravilhosas das pastoras, e nós aprendemos muito. E é interessante que o girassol, ele nos dá uma grande lição, né? Que ele gira em torno do sol. Onde está o sol é para onde ele está virado. E aí eu pergunto pra você, dia que não tem sol e quando tá nublado, o que o girassol faz? Será que ele murcha? Será que ele morre? O que acontece com o girassol? Não, eles se viram um para o outro, assim, ó. Eles se viram um para o outro, né? E eles ficam ali, um protegendo o outro nesse momento, onde o sol, a luz mais forte que guia eles não está aparecendo. E isso traz uma grande lição para nós, né, como mulheres de Deus. E hoje esse é o assunto que eu trouxe as meninas aqui para nós falar um pouquinho, né, pra gente, diante desse sorteio, trazer algo especial pro coração de todas vocês, né? Eu quero aí que as meninas estejam bem animadas, né, dizendo aí, eu sei que já disseram no comentário da foto eu quero, mas eu quero uma agitação aí na live agora, dizendo eu quero, quem realmente quer. E eu coloquei hoje no grupo lá da célula de mulheres, tá? Eu vão orando, que as 3 que tiverem mais fé são as que vão ganhar. Então eu quero só ver as 3 mulheres de fé que vão ganhar os girassóis nesta noite, tá? Então, eu vou iniciar com a Suzana. Suzana, fala pra nós, de onde tu veio? Boa noite, a paz seja com todos. Mas com esse sotaque, precisa dizer, né? Olha, eu nem tô aparecendo, tô falando, né?
sotaque, né? Quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco da palavra de Deus, falando um pouco da minha vida aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou do Ceará, como muita gente já sabe, e tô aqui, vai fazer 7 anos, e na Quadrangular vai fazer 1 ano. Na Quadrangular do Centro Novo vai fazer 1 ano. E para mim tem sido muito bom, fui muito bem recebida, graças a Deus. Tô aprendendo muito, para mim tem sido um aprendizado conviver com essas mulheres maravilhosas. E no diaconato também. Resumindo tudo, para mim tem sido um aprendizado, graças a Deus por isso, e eu agradeço a Deus. Amém. A Suzana, né, é uma mulher que ela tem sido muito usada por Deus e ela tem ministrado para nós nas nossas células também. Deus tem usado muito ela e eu sou grata a Deus por essas mulheres que Deus tem colocado do nosso lado para nós trabalhar nesse ministério que Ele tem colocado na nossa vida. Porque Deus, Ele é perfeito em tudo. Amém. E eu tava pensando, tipo assim, como Ele é perfeito, né? Na criação das flores, com essa lição que o girassol nos deixa. Ele é perfeito em trazer pessoas que vão ser bênção na nossa vida. Né? E eu agradeço a Deus porque desde que eu faz 1 ano e meio que eu estou na Quadrangular, e desde que eu vim pra Quadrangular, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, tem me mostrado coisas lindas e maravilhosas. Então, o plano de Deus é perfeito. Amém. O plano de Deus, ele é agradável quando nós tomamos a decisão, muitas vezes, de fazer mudanças na nossa vida, que até mesmo a gente pensou que nunca ia acontecer. O Senhor, Ele nos tira de lugares e traz para outros, para que o plano dele possa se cumprir na nossa vida. Amém. E Ele falava comigo sobre esse ministério de mulheres, mas era algo separado de uma forma diferente. Então o Senhor me trouxe para Quadrangular e eu estou muito feliz com essas mulheres que Ele tem colocado do nosso lado. Nós estamos trabalhando e trazendo mais mulheres para Cristo. E às vezes eu recebo mensagens assim de mulheres que vieram depois que nós começamos a nossa célula e o que Deus tem feito na vida delas, a transformação. Então Deus tem nos dado uma liderança abençoada. Quero mandar um beijo para Isabel também, que é da nossa liderança, que estava na nossa live da semana passada e contou o testemunho dela, né? Um testemunho lindo. Também ela é irmã da Cláudia, que fez os girassóis, faz crochê também, tem um trabalho maravilhoso diante do dom que Deus tem dado para ela, uma mulher de Deus. Nós temos a Suzana Mello também, um beijo, né? Que Deus tem usado ela grandemente também nesse ministério. A Rita também, que Deus abençoe, um beijo, Rita, que Deus te use também aonde tu fores, quando estiveres conosco, que o Senhor possa estar te usando. A Miriam, minha irmã, né, pra quem me conhece, a Miriam, que é a nossa alegria, aonde ela chega, a gente tá rindo, tá brincando, mas com essa alegria dela, ela vai contagiando. E a gente já ouviu o testemunho de muitas mulheres que dizem que ao ver o sorriso dela e o testemunho que ela dá, e olham e dizem assim, nossa, ela já passou por tudo isso, e hoje ainda ela está rindo, ela está feliz, porque o Senhor nos sustenta em todo momento. Então um beijo pra Miriam também, que Deus venha abençoar grandemente a vida dela, né? E nós estamos então hoje aqui também com a Suzana Lô, com a Camila e a nossa pastora. E agora nesse momento, Suzana, quero te fazer uma pergunta, né? Bem interessante. Eu gostaria que tu falasse para nós um pouquinho sobre como nós, mulheres, podemos ser girassol na vida de outras mulheres. Diante do que tu tem vivido, diante das tuas experiências com Deus e do teu ministério, o que tu tem para dizer para as mulheres hoje que estão iniciando o ministério, que sabem que tem esse chamado, que sentem o desejo, mas ainda estão, né, se encontrando, ainda estão orando, que nós podemos ser girassol na vida de outras mulheres? Bom, o que eu entendo é que o girassol, né, que eu entendo que eu sou, é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de incentivar as pessoas, as mulheres, que eu tenho mais oportunidade de conversar com as mulheres, e o que eu oriento elas é que elas plantem no reino de Deus. Plantem amor, plantem a paz dentro dos lares,
plantem no casamento, plantem na vida dos filhos, que plantem. Que na hora de Deus, no tempo determinado por Deus, elas vão colher. E eu quero até falar sobre meu testemunho na vida, no meu trabalho. Que eu fui resultado de oração, né, deles, que no momento difícil que eles estavam passando, eles oraram para que Deus enviasse uma pessoa para ajudá-lo a eles, e Deus me enviou, creio, naquele momento que eles estavam precisando, para ajudar eles de uma forma, para ajudar ali com o meu patrão, né, que ele teve um problema de saúde, mas Deus é tão maravilhoso que me usou também como uma mulher de Deus ali dentro para levar a palavra de Deus. Amém. Eu creio que eu tenho sido uma luz ali dentro daquele lar, porque eu tenho levado a palavra de Deus, eu tenho orientado a elas da maneira que eu sei, dentro da palavra de Deus, que Jesus é o caminho. Amém. Que Jesus é a vida. Glória a Deus. E graças a Deus, Deus tem tocado no coração delas através da minha vida, e elas têm buscado. E o meu patrão, graças a Deus, já aceitou Jesus. Eu creio que... E esses dias falou pra mim também que queria se batizar, né? Então eu creio que eu fui uma luz naquele lar. Que eu fui uma resposta da oração deles, e Deus me levou na hora certa para que eu pudesse ajudá-los, eles, né? Dessa forma. Não só no fazer o que eu tinha que fazer ali, né? Como que eles me contrataram para me fazer. Sim, mas levando a palavra de Deus, levando o amor. Amém. Que daí levando a palavra de Deus, levando Deus ali para dentro, Deus traz a paz, amém, Deus traz a tranquilidade, Deus leva a cura, Deus leva a transformação. E é isso que eu creio que eu tenho sido uma luz ali para dentro daquele lar. E hoje também eu trouxe, a Miss me pediu para mim trazer um versículo, e eu trouxe. Eu vou falar um pouquinho, no livro de Ruth, 3:11. Tá? Enquanto a Suzana procura ali, deixa eu só dizer uma coisa. A gente fez assim, ó, todo mundo que já tinha escrito eu quero lá no post, eu já anotei os nomes, tá? Se alguém não tinha feito antes, pode escrever eu quero aí na live, que eu vou começar a anotar agora os nomes que estão na live, tá? Mas se você já escreveu eu quero antes de eu falar, fica tranquilo, eu vou pegar teu nome igual, tá? Então, enquanto a gente for falando, se você quer que bote teu nome pro sorteio do Girassol, né, do centro de mesa, você escreve aí na live, eu quero, que eu vou pegar teu nome também, tá certo? Tá, então, não só ali no meu trabalho que eu tenho falado do amor de Deus, onde eu tenho oportunidade, onde eu tenho uma brechinha, ali eu tô falando, principalmente com as mulheres. E o que eu tenho dito para elas, que eu já falei, é que plante, que tenha sabedoria. Quando alguma delas vem, chega até mim para falar algo, a primeira coisa que eu falo é busca Deus. Busca Deus em primeiro lugar, que as demais coisas Deus acrescenta no seu lar. E eu vou ler uma palavra agora aqui, daí depois em cima disso eu falo alguma coisa. Ruth 3:11, que fala assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disserte te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Deus diz aqui, Deus está afirmando aqui para Ruth, que tudo o que disseste faria por ela. E eu creio que se tu orares e pedir com fé, Deus vai fazer por ti também. Eu creio sim. E quando ele diz aqui que toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa, a mulher virtuosa, a gente sabe que a mulher virtuosa é aquela mulher que não pensa só em si, que pensa na sua família e naqueles que estão ao seu redor. E quando eu vou falar com uma mulher, eu falo para elas, que às vezes elas falam para mim: ai, meu marido não me dá atenção, meu marido não é carinhoso, meu filho não me dá atenção. Eu falo: plante
plante o amor, plante a sabedoria dentro do seu lar. E daí depois eu vejo novamente a pessoa e pergunto, e aí, ainda não? Eu digo, continue plantando, que na hora, no tempo certo, você vai colher. Amém. E a mulher virtuosa, ela está sempre pronta para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, do marido. E é sempre isso. Eu gostei muito dessa palavra porque é sempre isso que eu falo. Amém. Eu falo sempre para as mulheres assim: quando vocês forem orar por seu marido, não ore, não lute contra o mal, não lute contra ele, lute contra o mal que há, que naquele momento está havendo contra a vida dele. Muitas vezes nem é ele, né? Nem é ele não quer falar de um jeito, o filho não quer falar daquele jeito, mas é algo que está acontecendo. Então não lute contra a vida dele, lute contra o mal que está havendo naquele momento. Amém. Na vida dele. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito bem, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para vocês verem, né, as preciosidades que Deus tem nos dado. Amém. Vamos agora para nossa amiga Camila, né? Amém. Quando eu cheguei na Quadrangular, a Camila já estava. Camila, quanto tempo tu está na Quadrangular? Eu na Quadrangular Centro Novo desde a inauguração, Amém. há mais de 6 anos. 19 de janeiro, né, Camila? Uma tarde De quente. 2014, Exato. domingo de tarde. Exato. Tava muito quente. Ficou uma tarde que ficou marcada. Glória a Deus, muitos irmãos foram, né? Muitos Participar irmãos, conosco no tava primeiro culto. cheio. Tava cheio. Glória a Né? Deus. Eu não sei, é claro que tava cheio, porque tava cheio mesmo, mas o espaço também não era assim tão grande, né? Então 40 pessoas, 50 pessoas, parecia que tava Encheu o Super lotado. super lotado. Amém. Antes da Miss trazer a pergunta da Camila, tá? Eu não posso deixar passar em branco que tem uma amiga da Miss nos assistindo. A Ellen, ela não consegue ver os comentários daí onde ela tá, mas eu tô controlando tudinho dali. Então a Ellen tá te vendo lá de São Lourenço, tá mandando um beijão. Né? Irmã Solange, a senhora tá concorrendo, sim, talvez tenha que mandar pro Nordeste, né? Vamos mandar pro Ceará. Sim. Mas também tem a Márcia, né? Exatamente. Também tem a irmã Osmarilda de São Leopoldo, né? Que Isso com o aí, coronavírus, se ela ganhar, eu não posso levar lá, né? Eu vou ter que mandar pelo correio, na Manda para verdade. correr, com certeza. Olha aí, gente, que legal, né? Tanta gente participando conosco nesse momento. Amém. Né? Deus é maravilhoso. Eu tava comentando com o pastor e com a pastora isso, né? Que Deus tem nos dado essa oportunidade de poder entrar nos lares neste momento, né? E momento onde a gente sabe que a igreja física está fechada, mas como nós temos falado, a igreja somos nós. Então nós estamos mais unidos do que nunca, em oração, né, dentro dos nossos lares, acompanhando através da internet. Então Deus tem nos abençoado grandemente, né? Hoje à tarde eu ainda estava, né, escutando a live que o pastor e a pastora fizeram ontem, que eu não olhei no momento porque eu estava estudando, estava em aula. E ali eu recebi, né, na oração final, quando eles fizeram a oração, e eu senti a presença de Deus na minha vida, e fiz aquela oração, e disse, meu Deus, né, só não sente quem não quer. Né? Porque quando nós estamos no mesmo espírito, quando nós estamos buscando a esse Deus maravilhoso, nós sentimos a presença de Deus. Não importa a hora que você vai olhar a live, se não dá para olhar no horário, olha depois, mas não perca a preciosidade que Deus tem feito e tem falado conosco através das lives da nossa igreja, né, e de tantas outras igrejas. Então a palavra de Deus tá aí, ó, tá na internet direto. Então é momento de nós aproveitar, de nós viver esse momento não em tribulação, não em angústia, né? Eu sempre digo, nós somos humanos, sim, tem momentos que nós nos angustiamos, né? Mas então nesses momentos nós temos que correr para oração, escutar a palavra de Deus, ler a palavra, e aí o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Amém? Encerrando, então voltando para Camila. A Camila, então, né, ela já estava quando eu entrei na Quadrangular. Amém. E ela trabalha com a pastora na célula Semeadores. Né, e eu até, né, dou uma roubadinha nela pra célula de mulheres. Meio camuflado, assim, meio escondido, assim. Eu dou uma roubadinha. A pastora não tá te ouvindo agora. Não quero falar nada, mas elas até mudaram o dia da célula só pra poder levar a Camila. Vocês acreditam nisso? Elas mudaram até o dia, gente, só pra poder levar a Camila. O pessoal aqui a gente tem que cuidar, o pessoal é estrategista, entendeu?
Se eles te convidaram pra ir na célula e tu não for, eles levam a célula pra tua casa. Amém. Quando você vê a célula, chega lá na tua casa. Oi, a gente chegou! A célula hoje é aqui na tua casa. Não vai até a célula vem até você. É assim, gente, é assim. A gente quer estar junto, né? A gente quer aproveitar ao máximo todos os talentos. Amém. Então, Camila, diante, né, do tema girassol, tá? Eu quero que tu fale pra nós, como nós mulheres podemos ser girassol na vida dos nossos filhos, né? A Camila tem 2 filhos, ela vai falar agora, né? Das idades dos filhos, são 2 idades diferentes, então ela tem 2 fases bem diferentes em casa, né? Então, como que ela lida com isso, né? A gente sabe que não é fácil, eu tenho uma adolescente também, né, de 13 anos, então a gente... Abafa o caso. Exatamente. Não vou falar muito, né? Vou falar muito em relação a esse adolescente. Então a gente sabe que, né, com muita oração, a gente vai pedindo pra Deus estratégia, mas a Camila tem um conselho pra nós hoje aqui, né, Camila, diante do girassol, desse tema. O que tu diz pra nós? Bom, a Bíblia nos ensina, né, que nós temos que ser sábias. A palavra de Deus, ela diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. E o que eu vejo como girassol? Esse tema, quando iniciou, quando nós começamos a planejar o culto, né, o chá de mulheres, veio a ideia, tava trabalhando com a Fran, e a Fran disse, eu tenho uma ideia de decoração. Eu digo da decoração, a pastora disse que surgiu o tema, que seria do girassol. E a história do girassol, ela reflete muito em nós, assim, como mulheres. Eu entendo como mulher cristã, porque o girassol, ele se mantém sempre virado para a luz. E para nós, a luz que vem é a luz de Deus. E nós somos como girassóis. Eu creio que toda vez que o girassol ele tá virado para o sol, ele está ele tá pegando energia, ele está se aquecendo, ele está crescendo, ele está produzindo cada vez mais girassóis. E assim eu vejo também com os nossos filhos, né? O girassol, quando ele está virado para o sol, ele está se enchendo cada vez mais. E assim somos nós, como mães, como mulheres, nós temos que estar virados para a luz de Deus. Amém. Nos enchendo cada vez mais e mais do amor dele. A gente tem que entender da palavra, porque existe uma mãe, eu, Camila, antes de ser convertida e uma mãe depois. Porque o João, ele pegou, que é o meu filho mais velho, de 14 anos, ele pegou a nossa conversão. Nós somos convertidos há mais de 6 anos. E ele já estava na infância, assim, ele tinha em torno de 8 anos, mais ou menos, de 7 para 8 anos. E antigamente eu era uma mãe, não é que a gente fica perfeita, né? Vamos dizer isso, mãe cristã não é a mãe perfeita. A mãe cristã, ela briga, ela xinga. Se tiver que dar uma palmada, a gente dá uma palmada. Ela de vez em quando faz uma aplicação, né? A gente conversa, assim. Eu já disse pro Pedro, né? Digo, Pedro, vamos conversar direitinho, filho, tá? Bem lindo da mamãe, a gente vai conversar de outro jeito. Vou te botar de castigo. O que acontece? A gente aprende com os ensinamentos que estão na Bíblia como nós devemos agir com os nossos filhos. A palavra de Deus, ela diz que a tua boca, ela tanto pode abençoar quanto amaldiçoar. E uma palavra que eu tomei muito pra mim, porque ela fala, né, que do mesmo rio não pode ter 2 vertentes, não pode ser uma salgada e uma doce. Assim a nossa boca, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar para os nossos filhos. Muitas vezes, que nem agora, né, a gente sabe que todas as mães estão numa função de aula em casa. E a criança não quer estudar. E tu pede, fulaninho, senta aqui, vamos estudar agora? Amanhã agora não. Ai, agora eu não quero. Agora não. Agora não. Agora não. Aí tu vai, e o Pedrinho tá assim, né? O Pedrinho, ele tem 7 anos. Ele diz, mãe, mas olha só, eu não sei que letra é essa. Pedro, que letra é essa? Aí ele sabe, mas ele tá com preguiça. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente... Mas criança, tu sabe, tu é inteligente. Mas vai a questão da tua palavra. O que tu tá dizendo pra ele? Tu vai chamar, ai, se o burro tu não sabe fazer... Ele vai crescer sabendo que ele é burro, achando que ele é burro. A minha mãe sempre disse que eu era burro, então quer dizer que eu sou burro.
Eu até brinco com as meninas, né, que eu xingo os meus filhos de um jeito diferente, né? Quando eu for brigar com eles, eu não grito, não sei o quê. Não, eu até grito, né? Eu grito, né? Porque mãe grita, né, gente? Mãe é uma pessoa que grita. E eu digo pra eles assim, criatura abençoada de Deus, vem aqui. Vem cá, minha bênção. O Pedro, eu não digo que ele é muito arteiro. O Pedro, eu digo que ele é muito abençoado. Que ele passou umas 10 vezes na fila da bênção. As meninas não sabem. Eu digo, é um jeito. Filho de crente é sempre arteiro. Filho de crente, ele é assim. Não é que ele vê uma criança perfeita, não. Mas sabe assim, o que me encheu muito de alegria como mãe, como cristã, que eu busco passar para os meus filhos isso. Esse tempo teve uma dinâmica na escolinha da igreja, onde a Miriam estava dando aula. E ela levou um espelho. E ela virou pro Pedrinho e disse assim, Pedro, o que tu vê nesse espelho? Primeiro ele respondeu, eu, né? Claro. É óbvio. Eu. Aí ela disse, tá, mas o que mais que tu vê? E quando ele foi responder, ele disse assim, uma criança feliz. Tá bom. Meu coração de mãe se encheu de alegria. E eu entendi que o melhor caminho que a gente tem pra ensinar pra eles é esse. O melhor caminho que a gente tem que levar eles é esse. Porque a palavra mesmo diz, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que ele nunca vai se desviar deste caminho. É verdade. E eu tomo isso muito pra mim. Eu tô sempre falando, levando, guiando eles. E meu coração ele se enche de alegria quando eu vejo o Pedro dando uma resposta dessa, que ele é uma criança feliz. Meu coração se enche de alegria toda vez que eu vejo o João, que já toca, já tá ministrando louvores no altar. Quando ele tá tocando, é nítida a presença de Deus que eu vejo através das mãos do meu filho, toda vez que ele usa um instrumento. E eu digo pra vocês assim, tudo isso é resposta das orações que a gente tem com os nossos filhos. Toda oração que tu faz em teu filho, tudo que tu fala pra ele, que nem a Suzana falou, o que tu tá plantando? Tu tá plantando coisa boa ou coisa ruim em direção aos teus filhos, ao teu marido, aos teus amigos, aos nossos pais? Tudo que tu tá plantando, tu vai colher frutos. O Pedro, ele quando a gente se converteu, ele tinha 1 aninho, então ele está sendo criado na igreja. Aí tu vê assim, o aprendizado que ele tem, a segurança que ele tem. Isso vai refletir daqui a alguns anos, quando ele for um adulto. Ele vai ser um adulto seguro, um adulto confiante. Tudo isso vai mudar a criação dele. Né? E que nem tu pode me dizer assim, Camila, mas os meus filhos já são grandes. Eu tenho filhos que estão na rua. Tenho filhos que estão com envolvimento com droga, com coisas que não são boas. A gente sabe disso, que são coisas que acontecem. Mas a palavra de Deus, que foi um dos versículos hoje, né, quando a Misiane me chamou assim, foi o que mais falou comigo. Está em Lamentações 2,19, que diz: o clamor dos corações dos pais diante da face de Deus mudará a história de seus filhos. Nossos filhos terão sua história mudada. Eu digo pra vocês assim, e assim, eu peguei muito pra mim essa palavra, porque eu vi a mudança do João, quando o João era criança, pro João de hoje. Eu vejo a mudança no ensinamento, a mudança de ter os pais presentes, a mudança de ter uma mãe que ora, que intercede, que tá ali do lado dos filhos. Eu digo pra vocês assim, Deus ele não desistiu da gente. Deus nunca desiste de nós. E assim também, e o amor de Deus, ele se compara com o amor de mãe, né? Isso é tão forte assim, que Deus ele fala: pode uma mãe esquecer do seu filho que amamentou? É a única vez que Deus compara o amor dele, pra nós ele compara com o amor de uma mãe. Que a gente possa ter isso e que a gente sempre esteja que nem um girassol, cheio da luz de Deus. Quando teu filho precisar, por mais que pode estar de noite, tá escuro, tá nublado, e ele olhar pro céu e não ver a luz solar, que ele vire de frente pra você. Que é quando ele virar de frente pra você, ele venha estar sendo cheio da tua energia, ele venha estar sendo cuidado pelo girassol, que é a mãe que ora, a mãe que busca, a mãe que se enche de Deus, pode estar enchendo a vida dos seus filhos também. Que a gente venha estar sempre cheias da luz, que é Deus, para poder guardar os nossos filhos
quando eles precisarem. Porque toda vez, vamos dizer assim, quando um filho cai, ele pode estar no meio de 20 pessoas. Ele cai, a mãe pode estar lá do outro lado. Ele vai correndo até a mãe chorando. Que todas as vezes que os nossos filhos venham tropeçar, venham cair, se machucar, a gente possa estar cheio da luz de Deus para poder transmitir para eles. Amém. E a gente possa ser um pouquinho de Deus na vida dos nossos filhos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Tô dizendo pra você, essas mulheres são maravilhosas. E hoje a gente tá vendo, né, nesse tema, assim, de mães e filhos, né? E muitas vezes a gente vê as pessoas apavoradas, né? Porque não conseguem entender os filhos, não conseguem se comunicar com os filhos, né? E muitas vezes os filhos não confiam nos pais, os pais não confiam nos filhos. E nós, assim, diante da palavra de Deus, tudo que a gente aprendeu, né? Do momento que a gente foi para a palavra, a gente começou a ver as promessas de Deus para os nossos filhos, né? Nós entendemos que a nossa missão é apresentar o caminho para eles, né? E a palavra de Deus ensina, né, o menino no caminho em que ele deve andar. Então nós temos que ter essa consciência que nós devemos sim ensinar para os nossos filhos este caminho. E eu sempre digo assim, que o filho que vê, né, o pai vê a mãe orando dentro de casa, que vê o pai e a mãe lendo a Bíblia, né? Que vê, eles estão olhando para nós e nos vendo como um espelho, né? Eles estão olhando para nós assim, e muitas vezes eles não se manifestam, eles só ficam se olhando, às vezes eles estão um pouco mais distantes, às vezes eles têm uma confiança maior, eles têm fases, né? Fases onde eles estão mais apegados, fases onde eles se afastam, mas que em todo momento eles possam encontrar em nós a luz de Deus, saber que eles podem confiar e chegar e pedir: mãe, faz uma oração por mim. Mãe, eu tô passando por isso. Mãe, eu preciso nesse momento, né, que tu entenda e que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos sempre entender os nossos filhos, né? Eu tava comentando até com as meninas aqui sobre a palavra que diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então que essa palavra possa se cumprir dentro dos nossos lares. Amém. Em momentos de aflição, de angústia, né? Talvez você, mãe, que está aí nesse momento, está passando por um momento difícil com o teu filho, vocês não estão conversando, vocês estão passando por um momento de confusão, um momento de afastamento. Dobra o teu joelho, peça para o Senhor que você possa ser luz na vida do seu filho. Amém. Que o perdão possa vir com sinceridade no coração de vocês e que o Senhor possa converter os corações de pais para filhos e filhos para pais, porque o desejo do Senhor é que nós como família estejamos unidos. Não só em momento, né, de dificuldade, momento de pavor, que às vezes parece que é um momento onde a gente mais se liga para tudo isso. Mas que todos os dias nós possamos ter isso. E eu sempre oro e eu peço, Senhor, que o meu lar seja um pedacinho do céu. E essa é uma oração que eu aprendi, acho que quando eu era criança, que eu me lembro que eu escutava isso. E eu trouxe isso pra minha vida, pra minha casa, depois que eu saí da casa dos meus pais. Eu trouxe isso pra minha casa e então é uma coisa que eu sempre peço. Então, em um momento de grande dificuldade que eu passei na minha vida, no meu lar, e eu sempre orava e eu pedia: Senhor, que minha casa seja um pedacinho do céu, que eu possa dobrar os meus joelhos e sentir a Tua presença, né? Que os nossos filhos possam ter, né? Eu sempre digo que a Sara, ela às vezes pode orar comigo, porque é aquela coisa: mãe, tu fica muito tempo orando. Não, eu oro. Ela chega lá e diz pra mim: mãe, eu oro hoje, eu oro, porque ela tá querendo dar no pé. Aí eu já sei. Aí essa semana a gente foi orar, daí ela me ouvia chorar e eu orando, né? E ela começou: em nome de Jesus, em nome de Jesus também. E ela quer que eu acabe a oração. Então a gente vai vivendo, vai aprendendo com eles, né? E a gente vê assim que depois, quando eles estão voltando o coração deles pra Deus, pequenininhos ou já grande, ou em momentos da vida deles, quando nós já olhamos assim que eles estão saindo daquela coisa assim, agora eu vou, né, ter o meu relacionamento com Deus. Sim. E aí a gente vê ali que está começando a florescer o que a gente plantou. Sim. Então nós devemos, como mães, como mulheres,
estar sempre cuidando, sempre observando os nossos filhos, né? E como a Camila falou, para que eles possam ver em nós a luz de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Então que os nossos filhos possam enxergar em nós essa luz. E agora, né, para encerrar antes do nosso grande sorteio, né? Que eu acho que as mulheres já devem estar angustiadas aí, né? Ai, meu Deus! Era bem ligeirinho! Gente, a pastora falou ontem que o vídeo era ligeirinho, mas eu me abusei. Daí eu já fiz uma... Mas tá ligeirinho! Vocês não acham que tá super ligeiro? Eu já fiz um bate-papo aqui, né? Mulherada, vão falando e vão dobrando aí que tem muito nome. E olha aqui, gente, tem muito nome aqui, ó. Um monte de gente pra concorrer esses girassóis. Então agora, né, antes de a gente fazer o sorteio, né, a gente encerra esse assunto, né, de como nós podemos ser girassol, com a nossa pastora, né, perguntando para a pastora, né, diante da experiência dela, como... A minha está me chamando de velha, gente. Não! diante da experiência dela como pastora, né, como esposa, né, quanto faz que vocês são casados? Olha, dizem que vai fazer 15, mas às vezes eu penso que faz mais, sabe? Ai, meu Deus, sensação sim, que faz mais. sim, Não, tô sim. brincando. Esse ano, dia 5 de novembro, nós faremos 15 anos de casados. 15 anos de casados, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pastora, conta para as mulheres aí, como que nós mulheres podemos ser girassol na vida dos nossos maridos, namorados, né, companheiros? O que a senhora tem para dizer assim, diante da sua experiência, né? Como que nós podemos ajudar e ser girassol na vida deles? Sabe que depois que nós combinamos que era sobre isso que eu ia falar, né? Eu fiquei pensando, sempre me dão a parte mais difícil. Não que seja difícil falar em ser um girassol na vida do marido, até porque o meu marido, né? Eu brinco que quando Deus escolheu meu marido, eu assim, Deus olhou e disse assim, tá, vamos dar uma canja pra ela, né? Porque facilitou um pouco a minha vida, assim, né? Deus quando escolheu, né, tá, olhou pra mim e disse, tá, vou te dar um refresco. Mas por que eu tô dizendo que é um assunto difícil, assim, de tratar? Porque nós vivemos numa sociedade em que nós, né, eu vou fazer 38 anos daqui a menos de 30 dias, e a minha geração e a geração de muitas que nos ouvem, nós fomos criadas, e a sensação que eu tenho é de que nós continuamos criando as nossas filhas assim. Nós fomos criadas e estamos criando as nossas filhas para que elas estudem, para que elas tenham uma profissão. E não me entendam mal, eu não estou falando ao contrário disso, né? Eu estudei, tenho uma profissão e vou ensinar os meus filhos assim. Vou ensinar a Sara de que ela tem que estudar, que ela tem que ter uma profissão. Vou ensinar o Samuel de que quando ele for escolher uma esposa, ele tem que escolher alguém sim, que tenha interesse por estudar, que tenha que ter uma profissão, né? Eu até brinco com os irmãos, às vezes eu sinto vergonha alheia, né? Quando eu encontro um líder, seja ele político, seja ele religioso, e a gente pergunta escolaridade, né? Porque na minha profissão muitas vezes eu tenho que fazer essa pergunta indiscreta para as pessoas. Escolaridade. E certas respostas às vezes quase que eu caio desmaiada no chão, né? Porque eu acho que estudar é o mínimo que nós temos que fazer. Então é claro que eu concordo que as mulheres têm que estudar, que as mulheres têm que ter uma profissão, têm que ter um lugar no mercado. Mas a minha preocupação é que nós estamos incentivando tanto esse empoderamento feminino que às vezes quando a gente vai falar de uma mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, que cuida do casamento, muitas vezes nós somos taxados como machistas, como, né, eu nem sei que expressões usar. E eu muitas vezes na vida, né, eu já tive que dizer para uma pessoa, bom, eu sinto muito, se isso tu vai classificar como machismo, desculpa, então eu sou uma mulher machista. Porque eu faço parte de um grupo de mulheres que acha assim que a esposa, a responsabilidade do cuidado com a casa é da esposa. Eu não estou dizendo que os maridos não têm que ajudar nas atividades domésticas, né? Mas assim como eu acho isso, por um outro lado, eu acho sim que a responsabilidade de sustentar a casa é do marido. A Bíblia diz que Deus fez uma ajudadora, né? Nos dias de hoje não cabe mais, né, no orçamento das famílias. É muito difícil, né, um casamento que se mantenha quando só um dos dois trabalha.
Então, sim, o ser ajudadora também interfere em a gente ter um trabalho, em a gente ajudar a casa financeiramente. Mas por que eu volto a dizer, por que eu disse que é tão difícil, né? Porque quando a gente vai falar do papel da mulher à luz da Bíblia, na maioria das vezes dizem assim, não, mas seu discurso está contrário ao que a sociedade julga como correto agora. Só que eu sinto te dizer, né, fico... que nem eu digo, às vezes eu sou a portadora de notícias um pouco antipáticas, né? Não foi proposital, né? Eu sou a portadora de notícias antipáticas, então eu sinto se for antipático, mas é assim sim, né? O nosso papel é um papel de cuidado, né? Se nós queremos, eu não estou preocupada com aquilo que a sociedade diz, né? Eu já usei essa frase essa semana, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E como esposa, a Bíblia me dá papéis que eu tenho que desempenhar. E aí, para trazer uma exemplificação disso, né, eu separei o versículo 3 do capítulo 128 do livro de Salmos. Então, capítulo 128 do livro de Salmos, versículo 3. A minha Bíblia está na versão atualizada, ela diz assim: sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é uma experiência muito interessante. Nós fizemos isso esse ano. Tu ir num parreiral de uvas. Nós fomos, eu, a mãe, Isaías, as crianças, e nós tivemos a oportunidade de comer uvas direto da parreira. Uva é uma fruta extremamente doce. Não é rixosa como a maioria das esposas. Né? Olha o que a Bíblia diz, né? A sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, doce, né? A fruta que sai da videira é doce, né? Enquanto a Camila falava, né? Vou deixar ela vermelha agora. O Douglas escreveu ali, vou deixar ela ler depois, né? Escreveu pra ela ali na live. Por quê? Né? Porque ela tem sido, na casa deles, a videira frutífera, né? Alguém que adoça a vida. Como é difícil lidar com alguém rixoso, com alguém implicante, com alguém de cujo fruto é amargo. A gente gosta de tomar limonada, mas é raro encontrar alguém que gosta de comer o limão verde, né? E aí talvez assim, mas tem limão, tem gente que gosta, e pimenta, né? Não, mas eu como de tempero na comida, eu também, mas e puro? Tu usa pimenta pra te alimentar, assim, tô com vontade de comer uma fruta, vou apanhar uma pimenta e vou comer. Pode até ser que tenha alguém, mas é raro, muito raro, né? A maioria das pessoas prefere a videira frutífera. Então, que nós possamos entender que para que eu possa ser um girassol, né, na minha casa, na vida do meu marido, nós temos que andar em concordância. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, mas pastora, mas o meu marido, e a primeira coisa que eu tenho para te dizer, eu primeiro vou falar para solteiras, cuidado antes de escolher o marido, porque daí depois não adianta dizer assim, mas o meu marido não sei o que, querido, tu tinha que ter escolhido, tu quer um casamento segundo a Bíblia, então escolhe um marido segundo a Bíblia. Se tu escolher um marido segundo os padrões do mundo, depois não vem me pedir um casamento segundo os padrões da Bíblia. Talvez você diga, mas eu já escolhi, né? Escolher, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido, né? Não pode voltar atrás, né? Pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. Mas a Bíblia diz também que aquilo que nós devemos entregar ao Senhor, as nossas súplicas e as nossas petições. Então, para que eu possa ser na vida do meu esposo como uma videira frutífera, eu tenho certeza que ele precisa ser para mim como a Bíblia diz, que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o da igreja, e Cristo é o cabeça da igreja porque ele amou a igreja mais do que a si mesmo. Ele deu a vida pela igreja. Então é claro que é muito mais fácil eu dizer que nós mulheres temos que ser como a videira frutífera na vida do marido, porque eu tenho um marido segundo a Bíblia. E eu entendo que essa não é a realidade de cada uma de nós, mas o detalhe do que nós estamos falando hoje é como a mulher ser um girassol na vida do marido.
E para que você possa ser um girassol, você tem sim que ser uma ajudadora, você tem que ser uma colaboradora, você tem que ser uma intercessora, você tem que ser uma incentivadora dos projetos, você tem que ser a videira frutífera. Sempre que você começa a pensar nas suas atitudes, começa a revisar as coisas que você fez hoje, as coisas que você fez ontem, as coisas que você fez nessa semana, né? Será que as suas atitudes podem se assemelhar, podem se comparar com uma videira que dá frutos? Né? Será que você tem dado frutos? Porque muitas vezes nós queremos as bênçãos, né, de ser amada pelo marido como a Bíblia, como Cristo amou a igreja, mas nós não queremos ser a videira frutífera. O que eu mais tenho visto na nossa geração é que nós queremos ter uma carreira de sucesso, nós queremos estar numa posição de destaque, né? Eu costumo brincar, eu tenho um ego grande, bem grande, então eu tenho que estar sempre dizendo: Jesus, né? Dá uma tratada, dá uma diminuída, né? E nós vivemos de uma geração de ego grande, né? Eu, infelizmente, vou dizer isso pra vocês, já vi situações de mulheres que tinham uma excelente posição profissional, mas ao invés de entenderem isso como sendo a ajudadora dos seus maridos, elas entendiam que elas tinham superioridade sobre os seus maridos. E a Bíblia não diz que nenhum dos dois é superior, né? Eu costumo brincar sempre, né? Nós temos uma sociedade. Como assim uma sociedade? Alguém uma vez me disse, né? Gente, nós somos sócios. Se ele tem um projeto, eu entro de sócia nesse projeto. Eu vou bancar junto com ele. E se eu tenho um projeto, ele vai bancar junto comigo. Né? Nós somos sócios na criação dos filhos, nós somos sócios na vida financeira, nós somos sócios nos nossos projetos, né? Nós tratamos tudo, se um quer, o outro tá junto. Mas nós temos que entender que a gente não pode também, eu não posso ter um ego tão grande, né? Que o centro das atenções sou eu. Não. Nós temos que nos colocar numa condição de ajudadora, numa condição de quem dá frutos, para aí sim a gente poder ser girassol também na vida do nosso esposo. Que nós não sejamos girassol na vida das pessoas que estão do lado de fora, né? Há poucos dias aconteceu uma situação de uma pessoa que estava conversando comigo e disse: quero te dar um presente. E aí eu me aproveitei da minha situação no banco, porque né, às vezes a gente se aproveita e diz: ai, pois eu não posso ganhar presente, porque aqui no banco a gente não pode ganhar presente, né? E daí a pessoa me disse: então vamos lá na tua casa. E eu: não, obrigada. E é claro que o nosso ego, né? Quem é que não gosta de ganhar um lindo chocolate bem empacotado, não é verdade? É claro que o nosso ego, sim, eu gostaria de ganhar um chocolate. Mas deixa eu perguntar pra vocês: tu pode comprar um chocolate, Suzana? Tu pode ir lá no mercado e comprar um chocolate? Tu pode ir, Gisele, comprar um chocolate? Tu pode ir, Camila, comprar um chocolate? Então pra que eu vou aceitar o chocolate de outra pessoa? Você entendeu do que eu tô falando, né? Não vamos nos expor. Não seja um girassol na vida de outra pessoa, virando as costas para aquela pessoa que está contigo todos os dias, né? Que a gente tem que aprender a ouvir os elogios e saber que muitas vezes aqueles elogios não são verdadeiros. O elogio verdadeiro são daquelas pessoas que veem o seu lado ruim também, que veem o teu dia mal. O elogio verdadeiro é aquela pessoa que vê tu acordar de manhã todo descabelado, desgranhado, mal-humorado, né? Aquele pra quem a pessoa diz pra ti assim: bom dia, tu olha e diz bom dia pra quem? E essa pessoa continua te amando. Né? Porque na rua, né, é fácil. Eu costumo dizer isso com frequência, né, gente? Dentro de casa as pessoas nos amam muito. Porque você não diz na rua as coisas que você diz dentro de casa. Exatamente. Né? A gente não é assim tão honesto, tão verdadeiro, tão direto, essa é a palavra. A gente não é tão direto na rua como a gente é em casa. Então valorize, seja girassol na vida das pessoas que te aturam também no dia mal. Né? Todo mundo tem um dia mal, tem dia que você vai acordar assim, implicante, xarope, né? Sem paciência. Então, ao mesmo tempo, enxergue que a outra pessoa vai ter dia que vai acordar assim também. E que é teu papel ser girassol na vida do teu marido. Amém? Amém. É interessante, eu já vi o pastor falando mais de uma vez, né, assim, que a melhor amiga dele é a pastora e ele é o melhor amigo dela, né, e tem essa confiança. Então isso eu acho que é um grande segredo também, que os casais entendendo isso, né, como ela falou, uma sociedade, né, de um apoiar o outro, de saber que, tipo assim, eu não tenho ninguém pra conversar aqui agora, mas eu sei que quando eu chegar em casa,
né, eu tenho uma pessoa de confiança com quem eu vou conseguir abrir meu coração e com quem eu sei que vai ter uma palavra, né, de Deus que vai acalmar o meu coração. Então o que nós desejamos, mulheres, é que todas nós possamos ser geração na vida de outras mulheres, na vida dos nossos filhos, na vida dos maridos, na vida das pessoas que estão conosco dentro de casa, né? Muitos moram com os pais, né? Talvez jovens que estão olhando agora moram com os pais ou moram com amigos, que nós possamos ser a luz onde nós formos e poder, no momento que a gente vê que tem alguém em escuridão, tem alguém no momento de tristeza, de angústia, de aflição, que nós possamos virar para essa pessoa com a luz de Deus que tem brilhado na nossa vida e nós possamos ter uma palavra de Deus para falar para cada um. Então nós vamos fazer uma oração agora, antes do nosso sorteio, depois nós vamos fazer o sorteio. Você quer falar alguma coisa também? Falando em cima do que da palavra que a pastora leu, a respeito de plantar dentro do seu lar. Eu vou falar aqui um pouquinho lá da minha casa, que hoje o meu marido é uma bênção. Eu vejo ele como um grande homem de Deus. Como eu já falei para as meninas, eu busquei para o meu marido 14 anos. Ele, não que ele era um homem ruim, não era isso. Ele só não ia frequentemente que nem ele vai hoje, ele ia de vez em quando. E lá em casa quem iniciou foi eu e o Vitor. O Vitor, desde pequenininho que eu ensinei ele a buscar comigo. E a palavra plantar. Eu sempre plantei, eu sempre orei muito por ele, eu sempre busquei muito por ele. E insistia. Às vezes eu chamava na semana, tinha três cultos na semana. Às vezes eu chamava 3 vezes, fazia os 3 convites. E todas as vezes ele me dizia, hoje eu não posso. E daí na outra semana eu falei, eu não vou chamar as 3, vou chamar as 2. Ia chamando, até que ele começou a ir. E tomou a decisão de se batizar. Mas o que eu quero dizer com isso é que vocês nunca desistam. Porque eu chamei e ele não vem. Porque eu convidei, estou convidando a semana toda, ele não vem. Convidem, plantem. Quando for orar, convidem eles para orar. Isso, convidem ele para orar com vocês. Convide os filhos para orar. Eu quero dizer assim para vocês que nesses 21 dias de jejum de Daniel que a gente fez, eu vi assim, todos os dias do início ao fim, a presença de Deus na minha casa. Não só porque eu busquei, mas o meu marido buscou, o meu filho buscou. O meu marido não fez porque ele não pode fazer, mas o Vitor fez comigo. O Vitor não fez do refri e do lanche, mas nós estávamos ali orando. E teve um dia que orando, eu chorei muito, porque eu agradeci muito a Deus, porque hoje eu vejo o meu marido que muitas das vezes ele ora mais do que eu. Antes eu dizia pra ele assim, Nonato, me ajude, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você me ajude em oração, me ajude a caminhar junto comigo, porque imagina se eu e o Vitor indo, tá bom, imagina quando você for, você é o homem da casa, você é a cabeça da casa. E falava pra ele. E hoje eu vejo assim meu marido e eu fico muito feliz. Feliz assim que hoje eu tô colhendo o que eu plantei esses 14 anos. E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu aconselho a vocês que busquem, convide, que ore. Quando você estiver naquele momento de oração, chame. Se ele não for, tudo bem, mas ali você chamou. E seu filho também. Porque eu digo que o meu filho é uma bênção para mim. Meu filho, eu vejo assim, ele um grande homem de Deus. Nesse jejum, nas minhas orações, era o que eu falei para Deus. Senhor, eu vejo pelos meus olhos da fé o meu filho pregando a tua palavra para os amigos dele, onde quer que ele esteja, ele pregando, ele falando do teu amor, ele dando testemunho de vida dele. E vamos plantar, que nós vamos colher. Amém? Glória a Deus. É que nem eu brinquei, né? Pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido, né? Mas é isso que eu quis dizer, né? Olha só, não adianta agora, mas no meu caso não dá. Como assim não dá? Nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Né? Eu sei que a Suzana disse, né? O marido dela não era um marido ruim, mas ainda que seja, né? Sim. O nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Exatamente. Eu ia brincar que nem a Sara agora. Será que a gente deixa o Lisiane agora, gente? Eu tô aqui, ó. Sai, será que a gente deixa ela orar? Você não sai da live, fica orando com ela. Muito bem.
Então a gente vai fazer uma oração, então, né? Agradecendo a Deus. É lindo a gente ver o testemunho, né? Que às vezes a gente fala e nada melhor do que a gente ouvir pessoas que realmente viveram e que hoje estão colhendo, né? Como ela falou, ela está colhendo hoje, né, o resultado da sua oração. E se você está orando, continue orando, não desiste de orar, porque a oração é a chave que abre a porta do céu. Amém. Amém? Então vamos dar as mãos aqui. Você, por favor, mulher aí, né? Se tem alguma outra mulher com você, alguém da família junto, também pode dar a mão. Os maridos, tem um monte de marido nos assistindo, pode É, orar aí marido, também. por favor. E nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado e engrandecido seja o teu nome. Quero agradecer, Senhor, pelas tuas servas que estão aqui, Senhor. Que tem falado, Paizinho amado, que tu tem colocado no coração delas. E eu tenho certeza que não é em vão. Eu tenho certeza que o Senhor está falando dentro dos lares nessa hora. Eu tenho certeza, Senhor, que tu está motivando outras mulheres a serem girassol, Senhor, na vida, Pai amado, daqueles que estão ao redor delas, dentro de casa, do esposo, dos filhos. Senhor Jesus, eu quero te pedir neste momento aquelas mulheres que talvez estão sem esperança, que já desistiram. Senhor, eu quero te pedir nesta hora, Pai, venha trabalhar, Senhor Jesus, no coração delas, enchendo de esperança, enchendo de alegria, Pai amado. Que a tua palavra, Senhor, venha entrar dentro dos corações nesta hora. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha entrar dentro dos lares neste momento. E, Senhor, que tu possa encontrar corações dispostos, Pai amado, a te receber. Deus eterno, nós te pedimos agora, Senhor, e que nós possamos, Pai amado, viver o que nós estamos falando aqui. Que nós possamos a cada dia mais e mais, Senhor, plantar para colher, Senhor Jesus, o melhor. Porque, Senhor, a tua palavra diz que tu tem para nós vida com abundância. Então eu proclamo, Senhor, sobre a vida de cada um neste momento que está participando dessa live, Senhor, vida em abundância. Deus eterno, dando vitória naquilo que eles necessitam, na área onde esta pessoa, Senhor, necessita de uma intervenção divina. Nós pedimos agora, Paizinho amado, que tu venha, Senhor, trabalhar, que tu venha socorrer, que tu venha amparar e que tu venha, Senhor, dar alegria, Pai amado. Nós te pedimos neste momento. Agora, Senhor, continua conosco, nos abençoando, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. E aí, pastor, como é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer assim, né? Ah. A Camila sacode aí bem esse negócio Tá. aí, né? Sacode bem essa papelada aí. Deixa eu ver, dá pra ver os papéis de lá? Tira a mão e vou ver. Dá pra ver. Né? E aí você pega Agora, uma aí, Camila. Vamos ver quem é a agora. primeira. Vamos lá, quem é? Quem é a Meu primeira Deus. samida? Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Será que Meu sou eu? Deus. Quero saber da... Vamos dizer que é a panelinha, gente. Ai, 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 ai. Não fui eu, Quem é? mas é minha irmã. Ou é tua e ela tá assistindo. Ai, eu vou comprovar, tá? Todo mundo vai ver. É ela mesma. Assim, ó, eu botei o nome igual tava no Facebook, tá? Então, tipo, daqui a pouco vai sair uma pessoa que vai sair só 2 nomes, por exemplo, né? É porque lá no Facebook tá só daquele jeito. Eu vi que a Graça, minha amiga, Graça Rodrigues, eu vi que o nome Botei dela, o nome dela aí, botei. que ela entrou, amor, abraço, se tu ganhar, ó, eu mando pra ti, tá? Vou deixar. Então tá, Liz, agora é tu. Tá muito chique esse nosso sorvete. Vamos ver se eu pego alguém de longe. Ai, Deus. Vamos ver se eu pego alguém que nós vamos ter que mandar pelo Ai, correio. Deus. Ai, ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Aqui, peguei. Daniela Meneghini. É a Dani! Dani, primeira vez que eu ouvi a música do Girassol, vou contar agora, né? Já que saiu o nome dela, a primeira vez que eu ouvi a música do Girassol, né? Foi da Dani que eu me lembrei. Ai, que né? lindo, gente. Nossa, assim, pra mim, sabe, né? Ter saído o nome dela, né? É mais uma lembrança, né? Das coisas que Deus já fez e ainda vai fazer na vida dela. Amém. Amém. É interessante, eu não sei quem é a terceira pessoa que vai sair, tá? Mas é interessante porque hoje a gente recebeu um pedido de oração da Cris, né? No nosso grupo ali da Célula de Mulheres, né? Que hoje ela ia ter
algum assunto para resolver, então ela estava pedindo oração. Então eu creio que esses girassóis eles estão vindo, né, como um presente especial. Amém. Né? Diante da Amém. Dani também, toda a história dela, eu já disse pra ela que a gente quer ela contando o testemunho dela, assim que Amém. a gente puder estar usando ela, eu disse pra ela, né? Nós estaremos usando ela, porque o que Deus fez na vida dela é algo assim, ó, sensacional. Então eu creio que o nosso Deus é precioso e vai continuar fazendo mais e mais na vida dela e de todas as mulheres que têm se colocado na presença de Deus. Amém. Suzana, sua vez. Ai, meu Deus, abençoa, Jesus. Ai, meu Deus, nós só alguém do Nordeste. É agora, sim, né? pelo amor de Deus. Meu Deus, abençoa. Vamos lá, vamos lá. Não acredito. Ai, o quê? Não é Miriam Santos. Não é a Miriam, Não, a outra não. Duarte. Essa é outra É outra Miriam. Miriam. É a Miriam Santos. Miriam Santos. Vamos procurar lá Miriam depois. Santos. Procura lá aí, Vamos ver procura lá aí. Miriam Santos. Miriam Santos. Atenção, Miriam Santos. Ai, Deixa eu ver a Deus. foto, ver se eu lembro aqui. É que é muita gente. Tinha É muito muita nome gente. aí. Tem que entrar lá na foto do girassol pra poder achar. Miriam Santos. Vamos ver se a gente consegue aqui. Não sei se ela tá online agora, né? Será? Acho que ela não é Miriam. Vou procurar Miriam Santos. Ah, conheço. É a Miriam. A Miriam que faz a Ah, Miriam! Agora sim, agora é que muita gente a gente não lembra de pronto quem é, né? Parabéns! Né? Que seja como a Bise disse, né? Que esteja chegando, né? Como. Ainda outro dia eu passei na frente da casa dela, fui buscar um negócio na casa do casal de irmãos lá e passei na frente da casa dela ainda, Olha aí, né? olha aí. Então Deus abençoe todos vocês. Se a gente não se vê de novo, né? Até sexta-feira, na live dos Semeadores Como que as de mulheres vão pegar os dias? Então, ó, a Miriam eu sei aonde mora, né? Prometo que até o final de semana chega na casa da Miriam, ó. Deixa eu ver ela, Vai não, ser é a entregue, Miriam Duarte, entregue. né? A Miriam vai chegar na casa dela. O da Crede, né? Eu vou mandar pela Camila. A Camila leva. Né? A Camila leva, né? E o da Dani, como eu não visitei a Dani em toda essa jornada, eu me então sinto tá. no direito, né? De Vai ser entregar, entregue, vai ser né? entregue. De entregar Uma visita especial. pra Dani, né? Então nós vamos entregar, não vamos precisar do Sedex, né? Ai, que pena. Mas até o final de semana, né? E aí, assim, quando vocês receberem, meninas, o seu girassol, tira uma fotinha e manda pra nós lá pra gente poder postar lá no grupo da célula, na nossa página no Facebook, no Instagram, tá bom? Amém. Se a gente não se vê até sexta-feira, a gente te espera na live dos Semeadores e Aliançados. Que o Senhor esteja contigo, né? Que você tenha uma noite de sono tranquilo, uma noite de sono reparador. E amanhã um dia alegre, feliz, produtivo na presença do nosso Deus. Amém? Fica com Deus. Até sexta.